tempo do PSOL, deputado Rio de Janeiro, deputado Chico Alencar. Deputadas, deputados, vou ousar pedir um momento de reflexão. O risco é, nesse embate político acirrado, nos cingirmos à disputa pelo poder político da União e morrermos afogados na superfície. O que está faltando aqui, desde ontem, é olhar as causas estruturais dos nossos problemas. Causas ainda renitentes numa economia liberal periférica, dependente das commodities, inclusive, que reproduz a injustiça social. Você não decreta o fim das classes sociais e das diferenças num país por um ato de vontade ou pregando a paz. Elas existem e estão enraizadas em 4 séculos de latifúndio que os ruralistas insistem em louvar, em escravidão e até lei que puna o trabalho escravo ou similar é difícil de passar nesse Congresso, e de monopólio, inclusive das comunicações. Isso é problema estrutural do Brasil que os governos do PT, que despertaram tantas esperanças e para o qual parte de nós contribuiu para que chegasse à administração central, não enfrentou com a coragem que devia. Mas é denunciar aqui a podridão do nosso sistema político partidário, alimentado pelo poder do dinheiro alto. É dizer que esse sistema de capitalismo de compadrio não pode prosseguir, sob pena da gente enganar a população. Ora, a partir desses problemas estruturais, e essa casa não teve coragem de fazer a reforma política, quando avançou um pouquinho, o coordenador da reforma política da comissão, que está aqui, deputado Marcelo Castro, foi castrado pelo presidente réu da casa, Eduardo Cunha, que o defenestrou arbitrariamente da comissão da reforma política, e lá fizemos debates em profundidade, sobretudo para desvincular o público do privado na vida política nacional. Razão e essência do que a Lava Jato apura agora, envolvendo quase todos os partidos do nosso sistema degenerado. Lamento que o PT, com tanta esperança de mudança, tenha entrado no esquema que sempre condenou e está pagando por isso agora. É uma pequena, grande tragédia da história nacional. Mas esse impeachment é uma farsa. Esse impeachment é um engodo. Esse impeachment pode ser considerado uma tragicomédia em 6 atos. O primeiro deles, a própria peça. Não precisamos nos recorrer a Fábio Conder Comparato, Dalmi Dallari, deputado Adi, e a toda uma gama de juristas sérios. Aquilo ali é uma pedalada jurídico-legislativa politiqueira. Delfim Neto, insuspeito de ter simpatia com a esquerda, com os progressistas e amigos do PSB. Vejam em que campo vocês podem ficar. Aqui está delineado o campo reacionário, retrógrado, da direita, inclusive hegemonizada não pelos autênticos social-democratas, mas pela direita mais raivosa, que tem saudades da ditadura. Então eu espero que o PSB reflita, e até alguns do PSDB também, que perderam o protagonismo nessa disputa aqui. Quem vocaliza é a direita mais raivosa, o impeachment. Pois bem, essa peça, ela é imprestável. Muitos deputados, inclusive do PSDB, disseram isso há 2 meses atrás, tanto que apelaram à nova OAB conservadora para fazer um pedido mais consistente. Ora, esse é um aspecto. O outro ato da farsa do impeachment é a aceitação dele. Desde outubro tinha parecer técnico da competente assessoria da casa, dividida quanto ao mérito, nas mãos de Eduardo Cunha. O que ele fez, como é de ser feitio? Barganhou ao acolhimento ou não desse pedido e decidiu, horas depois
dos deputados do PT no Conselho de Ética acatarem o nosso pedido. O PT barganhou, sim, com Cunha, que era antigo aliado, e isso está errado. Isso sirva de lição. A esquerda precisa reaprender a fazer autocrítica. E aí foi traída por Eduardo Cunha e aceitou o pedido como chantagem. Sabe quem diz isso? Miguel Reale Júnior. Aliás, eu falei para a sua senhoria aqui ontem, quando ele chegou para defender a tese do impeachment. Nos encontramos por acaso e eu disse, tenho te citado muito. E ele ficou feliz. Olha que surpresa. Quando você disse que Eduardo Cunha, ao acolher o seu pedido de impeachment, fez, aspas, chantagem explícita. Esse é o chantagista mor, aliás, é o diretor-geral dessa peça, que é a farsa do impeachment. É o farsante que dirige essa peça. Alguém que, inclusive, hoje, é todo dia uma denúncia, se revela como beneficiário ou usufrutuário, como ele prefere, de um crediário de propina, da Carioca Engenharia, OAS e outros. Isso é um escândalo. Um parlamento digno desse nome, em qualquer país do mundo, não aceitaria mais um presidente com esse currículo, ou melhor, com esse prontuário. O terceiro ato dessa peça, dessa farsa, é o conluio que a elite, que se acomodou no poder, inclusive com Lula, com a sua sagacidade, a elite brasileira está sempre no poder, por isso que o PMDB a representa tão bem, o projeto do PMDB está no poder, qualquer que seja o governo. Essa elite empresarial, as federações, o agronegócio, a mídia comercial hegemônica e os ultraconservadores desse parlamento, meu Partido Socialista Brasileiro, olha a má companhia, essa elite mudou de lado. O governo Dilma não é mais funcional para ela. Então trama, paga matéria em jornais, coloca todo o seu aparato para destituir um governo eleito. Isso é mais um ato dessa farsa. O outro é a própria Lava Jato. Há um acordo, sim, para encerrar a Lava Jato. Ela já cumpriu o seu papel, segundo esses, que querem fazer a nossa mãos limpas ficar de mãos atadas. Colocou o carimbo de corrupto no PT, e repito que o PT, infelizmente, fez por merecer, e agora, PMDB, PP, PSDB do senador Sérgio Guerra, com todo o respeito que os falecidos nos merecem, mas não podemos esquecer, ele é acusado de ter levado 10 milhões de reais para obstaculizar, como Gin Argelo e muitos outros, a CPI mista da Petrobras. Então, esse conluio de partidos, de empresas e de parte da mídia hegemônica está por trás dessa farsa do impeachment. Um outro elemento, o quinto ato, é o próprio Congresso. 7 de cada 10 deputados dessa Câmara foram financiados por grandes empresas. Tudo bem, podia, a legislação abrigava, mas isso pesa, isso funciona. O desespero quando o Supremo fez o único gesto político de reforma digno, reforma que nos recusamos a fazer, repito, acabando com o financiamento empresarial de campanhas, foi tremendo aqui. O Eduardo Cunha só faltou apelar a todos os deuses, não porque ele é evangélico, fiel, só tem um Deus, ele é monoteísta, apelou provavelmente ao seu Deus e, sobretudo, tentar refazer votação com as mãos humanas, muitas vezes pecaminosas. Isso não deu certo. Esse Congresso, que tem 148 parlamentares sob diversas investigações, ele tem que ter cuidado quando falar da moralidade pública. Aliás, o zelo orçamentário com as pedaladas, ele é também de ocasião, porque a maioria aqui está zelosa, sabe do quê? Das suas emendas orçamentárias individuais para cevar curral eleitoral. É parte do sistema. Por fim, gente, nós estamos na semana de Tiradentes. E ela ensina algumas coisas. Primeiro, o Brasil é o país das transições intransitivas, de tentar mudar de verdade e aí sim ser enforcado pelos poderes dominantes. O resto é mudança de perfumaria,
mudar para continuar tudo como está. É isso que agora estão programando aí, que ou vocês acham que o PMDB é solução, ele é parte pesada do problema. A sua ponte para o futuro é uma pinguela para o passado, contra os direitos sociais, por desvinculação das receitas da educação e da saúde, por precarização dos direitos trabalhistas e por ataque criminalizador aos movimentos sociais. Mas Cecília Meirelles e a literatura sempre nos ajuda, dá uma lição de história no seu Romanceiro da Inconfidência. E isso vai começar a ser percebido a partir de amanhã à noite. E a história faz o seu julgamento, não imediatamente, com vagar. Não se afobe não, que nada é para já. Seja qual for o resultado aqui, e eu não vou ficar fazendo ridículo bolão, botando dinheiro numa coisa tão séria, mas eu entendo que nós devemos pensar no nosso gesto. Os progressistas, os verdadeiros social-democratas, os autênticos dessa casa, os que sabem que o sistema político está putrefacto, devem pensar muito no seu voto. Nessa farsa ou no aprofundamento da democracia direta, participativa e qualificando a democracia representativa. E Cecília, na sua fala aos traidores, Michel Temer, que nos seus 15 minutos do alto grampo que ele vazou, não fala uma vez em corrupção nem em lava-jato. Ele está comprometido. Negocia cargos no Jaburu também. Teve um deputado que disse, sair tranquilo, porque ele disse que do segundo escalão para baixo não vai mexer em nada. Ele deve pensar nisso, e os seus aliados. Diz Cecília, pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos dos homens e há a força surda dos vermes. Vamos sonhar, vamos vencer.